Agora vamos dar bom dia a Vera Magalhães. Bom dia para você. Tem uma pergunta. Vem cá, Vera. Para marcar os 300 dias de governo de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes finalmente lançou à parte, depois das reformas econômicas, um conjunto ambicioso de medidas para mexer na estrutura do Estado. Qual a chance de ele prosperar da forma como foi enviado? Bom dia, Kalina. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no nosso novo estúdio. Um prazer estrear no novo Jornal da Manhã. Tirei alguns dias de folga e coincidiu com a estreia, então não pude estar ontem. Feliz de estar aqui no novo jornal. Kalina, você me pergunta sobre o pacote de reformas lançado ontem pelo ministro Paulo Guedes. Ele fez uma longa explanação a respeito da natureza dessas novas medidas que chegam ao Congresso. São 3 propostas de emenda à Constituição que promovem a mais profunda alteração na estrutura do Estado, pelo menos desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele mexe nas carreiras de Estado, na questão da estabilidade dos servidores que entrarão no serviço público a partir da aprovação dessas medidas e também muito profundamente na estrutura do orçamento. Cria mecanismos de controle de gastos, mecanismos inclusive com gatilhos de congelamento de gastos, de novos aumentos, de novas despesas em caso de descontrole fiscal e permite que esses mecanismos se estendam também a estados e municípios. Então ele tem também um condão de ser um reajuste do pacto federativo entre União, Estados e municípios bastante aprofundado, bastante ambicioso. Justamente por atacar ao mesmo tempo várias frentes e ter medidas bastante ambiciosas em todas elas, a sua aprovação no Congresso é uma incógnita. Ainda não se esmiuçou no detalhe cada uma das PECs. Sabe-se que tem uma que é a chamada PEC emergencial, que é aquela que vai ter prioridade, é aquela que o governo vai tentar que seja aprovada ainda neste ano, embora deputados e senadores achem difícil se aprovar algo ainda nesse ano, que já caminha para o seu final e ainda tem um orçamento de 2020 para ser votado. Então, o mais provável é que tudo isso fique para o ano que vem e que alguns mecanismos da PEC emergencial, os que tratam efetivamente da possibilidade de o governo não infringir, não incorrer na regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, esses sim sejam sacados das PECs e votados separadamente, o que for mais urgente seja votado este ano e o resto fique para o ano que vem. Dentro dessa distinção do que tem viabilidade política e o que não tem pelo menos uma medida que é vista por todos como já aquele bode na sala, que você manda sabendo que não vai ser aprovado, mas você manda na base do se colar, colou, que é a proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. Deputados e senadores dizem que é impossível que isso seja aprovado, ainda mais num ano de eleições municipais. Significaria dizer para as bases eleitorais desses mesmos parlamentares que não se quer mais que eles sejam cidadãos com direitos ali a munícipes e que sejam anexados a outros municípios maiores. Isso não vai ter nenhuma aderência política, deve ser uma regra já nascida para morrer e o governo sabe disso. Mandou porque acha que é uma medida que casa com o resto, que ela tem coerência política com o que se quer fazer, ajustar as contas, torná-las mais previsíveis e torná-las mais transparentes, mas sabe da dificuldade política. Toda a explanação do ministro Paulo Guedes teve este viés de alguém que em 10 meses fez uma curva de aprendizado de relacionamento político com o Congresso e, portanto, sabe que as ambições têm algumas limitações, que elas podem ser muitas, mas que para se fazer um ajuste tão profundo assim de contas e da estrutura do Estado e mesmo da relação com os servidores públicos, talvez não se consiga alcançar o todo. Mas as propostas são na direção correta, elas apontam para algo que é necessário, que é acabar de vez com esse desajuste fiscal muito profundo que a gente tem no Brasil e apontar para algo mais previsível, algo mais moderno em termos de relação servidores-Estado e do que o Estado vai oferecer aos seus pagadores de impostos, o que vai fazer com esses impostos, como vai empregá-los de uma maneira mais previsível e mais em que o cidadão ganhe mais do que a própria máquina.